Hoje nós vamos continuar a mensagem que nós ministramos domingo retrasado sobre o poder da pressão. Olha para o irmão que está aí do seu lado e diga para ele assim: pressão, não, fala com vontade, fala assim, pressão pode gerar poder. Amém? E o que você precisa entender? Deus trabalha com pressão. O segredo da vida cristã, uma vida cristã vitoriosa, é você aprender a lidar com a pressão. Irmãos, a vida é uma vida vivida com pressões. Mas o que acontece? A maioria das pessoas vive fugindo da pressão. Principalmente nos dias de hoje, aonde as pessoas são, e nós falamos isso no domingo retrasado, é muito mimimi. Hoje você não pode falar nada. Antigamente, um pai, uma mãe, né, outro dia a gente estava falando ali, eu não sei, lembro quem que falou, acho que foi o Márcio Lemes, que falou que apanhava de fio de ferro. Sabe aquele ferro antigo que desconectava o fio? A mãe dele chegando mesmo. Nós não estamos aqui dizendo que somos a favor da violência, mas nós estamos falando que houve um tempo em que as pessoas recebiam pressão e elas não arredavam o pé. A Maria diz: quantos irmãos você teve, Maria? 15. Você é a 15ª. Irmãos, a mãe da Maria teve 15 filhos. As mulheres, né, antigas, e está lá firme a mãe da Maria, firme. Eram mulheres que tinham 15, 20, 10 filhos, e suportavam criar tudo aquilo. E os filhos cresciam sob pressão. Hoje, se o pai tira o celular do filho, o filho vai e se mata. Tem crianças que tiram a vida porque não passou na prova. Você não pode falar nada que já é bullying, é ofensa. A maioria, e aqui não entenda, não estou desprezando hoje, a maioria das mulheres, malemar é um filho, 2, se chegar o terceiro já está surtando, né? Eu não lembro das mulheres antigas terem depressão pós-parto. 15 filhos. E a mãe da Maria está lá firme. E quantas outras mulheres? Parece que a geração antiga, ela aguentava pressão, e a geração atual é mais uma geração mimimi, não aguenta muita pressão. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: Deus trabalha com a pressão. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele assim: Deus trabalha com pressão. Amém? Vamos ler, nós vamos falar sobre a vida de Ló, e nós vamos ver como Ló foi um homem que, sob pressão, respondeu errado. E talvez a vida de Ló é uma das vidas mais tristes da palavra de Deus, porque quando sob pressão, Ló não soube reagir da forma correta. Mas eu quero ler um texto com você, antes de entrarmos na história de Ló. Eu quero ler Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 12. Apocalipse 3, 12. Um texto que às vezes a gente lê e não entende a profundidade disso. Mas diz assim Apocalipse 3, 12. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus. E daí
jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Existe uma promessa de Jesus nesses versos. Ali, na verdade, existem várias promessas, mas eu quero que você atente nessa primeira promessa. Ao que vencer, eu vou fazer dele uma coluna. Irmãos, todo o trabalhar de Deus visa nos fazer coluna na casa dele. E o que é uma coluna? Uma coluna é a parte de uma casa que aguenta pressão. Nesse prédio tem colunas. E são as colunas que sustentam esse telhado que está aqui em cima de nós. Então, coluna fala de sustentação, fala de algo firme, fala de algo capaz de segurar pressão. E Jesus está dizendo assim: aos que vencerem, eu vou fazer deles coluna no santuário do meu Deus ou na casa do meu Deus. O que Deus está fazendo em mim e você, Ele está gerando pressões que nos transformem em colunas. Deus quer que você seja alguém que nessa vida seja uma coluna. Coluna também na Bíblia representa referência. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam você como uma referência em sustentação. Eu não sei se você já teve uma experiência de alguém chegar e dizer assim para você: cara, você está com a vida toda detonada, mas como você consegue ainda permanecer firme em Deus? Você tinha tudo para chorar, você tinha tudo para pôr uma bomba, explodir com tudo, mas você permanece firme. Você já teve essa experiência de alguém olhar para a sua vida e ver em você uma coluna, um sustento, um pilar no meio das tribulações? Então a promessa de Deus para mim e para você é: ao que vencer ou ao que suportar as pressões, eu vou fazer de você uma coluna nessa vida, mas também quando Jesus voltar. Irmãos, quando Jesus voltar e estabelecer o reino dele nessa terra, vão ter pessoas que nós vamos olhar e vão ser referenciais. Vão ser pessoas que nós vamos olhar e vamos falar assim: cara, aquilo ali é um exemplo de quem superou e suportou pressão. Então Deus tem um compromisso com Ele e conosco: fazer de mim e você uma coluna. Fazer de mim e de você um apoio de sustentação. Fazer de mim e de você alguém que suporta pressão. Por quê? Porque o reino de Deus não é constituído de crentes gelatinas, mas é constituído de crentes que são rochas, pedras vivas, que formam um templo. O reino de Deus é de colunas. Deus quer fazer desse irmão que está aí do seu lado uma coluna. Você crê nisso? Então você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, dar um sorriso para ela e dizer assim: Deus vai pôr pressão em você. Deus tem que pôr pressão sobre nós. E querido, é na pressão que a gente vai ver o quão firme nós estamos. Vou repetir para você dar um glória bem gostoso. É na pressão que nós vamos ver o quão firme nós estamos. Por isso
Se veio pressão sobre você e você caiu, dá glória a Deus, porque Jesus mostrou que você ainda não está firme. Se levanta e se fortalece. É por isso que Tiago disse assim: tende por grande alegria o fato de vocês passarem por muitas tribulações. Eu vou trocar por pressões. É por isso que de tempos em tempos vai vir uma pressão sobre você. O que Deus está fazendo? Está provando você, para ver se você é aprovado. Porque Ele não pode construir algo sobre a sua vida, se você não estiver firme. Porque se Ele construir algo sobre a sua vida, sem você estar firme, tudo que Ele colocar vai por terra. Quando essa casa estava sendo construída, os pilares, as colunas foram colocadas, vigas foram colocadas, e engenheiros estiveram aqui para ver se as colunas suportavam pressão, para que pudesse colocar o telhado. E aí colocou o telhado e viu que suportava pressão, e nós estamos aqui há mais de 20 anos. Agora você já viu na televisão passar aquelas situações de prédios que caíram, casas que desmoronaram, construções que pareciam estar firmes e foram para o chão, porque havia problema na estrutura. Então a sua estrutura precisa estar firme, para Deus construir o que Ele quer construir. E Deus, como é um Deus que não gosta e não vai desperdiçar, de tempos em tempos, Diego, Ele vem com pressão, para ver se dá para colocar mais um andar. Para ver se dá para colocar mais um cômodo. Para ver se a base não apodreceu. Se não precisa de uma reforma na base. Se os cupins do pecado não entraram e começaram a corroer por baixo. Então, de tempos em tempos, o engenheiro celestial vem e passa numa revista. E às vezes a forma para ele ver se o negócio está bom é por pressão. Por isso, quando Deus quer amadurecer um solteiro, Ele coloca na pressão do casamento. Mas quando Deus quer amadurecer um casal, Ele bota na pressão de ser pai, ser mãe, porque são coisas que põem pressão. Quando Deus quer ver se você está bom, Deus coloca pressão de responsabilidades, seja na empresa, seja aonde você mora, seja na igreja. Quando Deus quer ver se você está firme, Deus deixa que pressões ao seu redor, irmãos, situações, diabos. Então Deus sabe trabalhar com pressão, mas tudo tem um propósito: tornar você uma coluna. Tiago entendeu isso, por isso ele diz: tende por grande alegria o fato de vocês passarem por muitas pressões, porque a pressão vai produzir algo. A pressão vai gerar algo em você. A pressão vai tornar você firme. Isto é, se você corresponder da forma correta. Porque está cheio de gente fugindo de pressão. E se você é um crente fugitivo, você nunca vai ser uma coluna na casa de Deus. Você sempre vai viver a inconstância. Você sempre vai viver no raso. Esses dias eu falei para a Neide, eu estava no carro e eu pensei em algo. Simone, a gente não sempre fala assim: eu quero ir mais fundo em Deus. Eu quero mergulhar mais fundo. Quanto mais fundo você ir no oceano, mais pressão tem. Aí você fala: não, eu não sou dos que fala que quer ir mais fundo. Você fala assim: eu quero ir mais alto.
Eu quero voar nas alturas em Deus. Só que quanto mais alto você for, mais pressão vai ter. E para você ir mais fundo, você tem que ser capaz de suportar mais pressões. E para você ir mais alto, você tem que ser capaz de suportar mais pressões. Quantos de vocês querem ir fundo em Deus? Você já vê umas mãos levantando assim, né? Quantos de vocês querem ir mais alto? Não preciso nem dizer, se prepara, porque vai ter pressão. Mas vamos lá. Eu precisava dessa introdução para aqueles que não estavam aqui. Mas eu quero falar com você sobre a vida de Ló. Pedro diz que Ló era um homem justo. Pedro diz que Ló era um homem que em Sodoma sofria pelos pecados da cidade. Mas, sabe, irmãos, com a vida de Ló eu estou aprendendo que só ser justo não adianta. Só ser crente não adianta. Só falar que crê em Jesus não adianta. Só frequentar a igreja não adianta. Você precisa ser alguém que suporta a pressão. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 13. Já estava indo lá para Jó. Jó é um homem que aguentou pressão. Gênesis capítulo 13. Acho que é para mim ler Jó, né? Então eu acho que na semana eu vou ler Jó. Estou lendo Abacuque, mas vou ler Jó. Aí, como bom libertador, você fala, Deus está querendo falar com você, hein, Apê? Gênesis capítulo de número 13, vamos ler os versos de 6 a 12, que diz assim: E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Guarde isso, ia armando as suas tendas até Sodoma. Amém? O que está acontecendo aqui? Abrão recebe uma promessa, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão está debaixo de uma promessa, mas junto vai o seu sobrinho Ló. Quem era Ló? Ló era filho do irmão de Abrão, chamado Arã. E é interessante que quando você lê Gênesis 11, você descobre que Arã morreu antes do tempo. Arã morreu com seu pai ainda vivo. E Ló parece que é adotado por Abrão. Então eu já começo a ver que na vida de Ló já há uma pressão inicial. A morte do seu pai e ele ter que, de alguma forma, ser adotado por Abrão.
Então ele sai junto, ele vai junto com Abraão para a terra da promessa. Pelo que os textos vão mostrar, parece que quando Ló vai, Ló não tem muita coisa. Só que Abraão vai prosperando e Ló vai prosperando junto. Até chegar uma hora que começa outra pressão. E qual pressão é essa? Começa a ter contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E o negócio fica tão insustentável que eles não conseguiam habitar, morar junto. E aí Abraão chega para Ló e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, você vai para um canto e eu vou para o outro. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E diz o texto que Ló levantou os olhos e viu as campinas, que eram como o jardim do Éden. E ele escolheu aquele lugar. E diz que ele armou as suas tendas. Só que o texto dá um detalhe, diz que Ló armou as suas tendas em direção a Sodoma. Sodoma na Bíblia é símbolo dos prazeres do mundo. Ló não foi direto para Sodoma, mas ele armou as suas tendas próximas e em direção a Sodoma. E nós falamos aqui no primeiro dia que falamos sobre o poder da pressão, que na hora da pressão, Ló tomou uma decisão errada. Por quê? Eu creio nisso. Porque ele saiu de Ur dos Caldeus atrás da promessa que estava sobre a vida do seu tio. Ele não saiu de bobeira. Eu acredito que Ló chegou e falou: tio, se Deus falou com você, eu estou indo junto. E a Bíblia mostra que nessa caminhada, Ló se tornou um homem justo, se tornou crente, começou a frequentar a igreja de Abraão. Igreja abraâmica é o Shaddai. Ele era membro lá. Só que veio a pressão, veio as dificuldades. E eu acredito que a postura de Ló deveria ser assim: tio, eu dou todos os meus bens para o Senhor, mas eu não abro mão de estar contigo, porque eu não vou abrir mão da promessa. A promessa é para o Senhor, mas eu estou sendo abençoado junto. A promessa é para o Senhor, mas eu estou conhecendo a Deus através do Senhor, então eu não vou abrir mão. Mas o texto diz que Ló levantou os olhos e cresceu os olhos na campina. E sabe, irmãos, é muita coisa aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Dentro da igreja existem 3 tipos de crente. Existe o crente espiritual. E quem é o crente espiritual? O crente espiritual não é aquele que roda, pula e sapateia, fala em línguas e vê anjo, às vezes. Porque a gente fala assim de crente espiritual, na nossa cabeça já, é o irmão fulano que tem visão de anjo e tem revelação. Não. Nem sempre o irmão que vê anjo e tem revelação é espiritual. Calma lá. Mas vamos lá. Tem crentes espirituais. Segundo, a Bíblia diz que tem crentes naturais. E por fim, a Bíblia vai dizer que existem crentes carnais. Então vamos entender o que são os crentes naturais e os carnais, para a gente entender o que são os espirituais. A Bíblia fala que o crente natural é aquele que não consegue ver as coisas de forma sobrenatural. O crente natural é aquele que 2 mais 2 é igual a 4. É aquele crente que não consegue ver as coisas do Espírito, que vê um milagre, mas ele insiste em tentar explicar o milagre de forma natural. O crente natural na Bíblia é aquele que não consegue ter uma visão de fé. Ele só acredita vendo. Ele só acredita se ele puder tocar.
Ele só acredita se ele puder explicar. Esse é o crente natural. Mas a Bíblia também fala do crente carnal. O que é o crente carnal? O crente carnal às vezes não é o que está no pecado, mas o crente carnal é aquele que vive pela carne. É aquele que vive pelos sentidos naturais. É isso que a Bíblia chama de crente carnal. É aquele que vive baseado só nos prazeres que a carne pode dar para ele. Então vamos supor, se está tudo bem na vida dele, ele vem para o culto, e aí ele dança, ele pula, mas se na semana ele perdeu o emprego, na outra semana você já tem que visitar, porque ele não quer mais nem saber de Jesus. Se você é alguém assim, a Bíblia vai dizer que você é um crente carnal. Por quê? Você baseia a sua vida nos sentidos naturais e carnais. Se você é um crente que olha só com os olhos físicos tudo o que acontece, a Bíblia também te chama de crente natural. Então, quem são os crentes espirituais? São aqueles que não são guiados pelo natural e nem pela carne. Eles são guiados pelo Espírito. Ló, quando ele levantou os olhos e viu as campinas, por que a Bíblia dá esse detalhe? Que ele levantou os olhos e viu as campinas e decidiu, porque ele olhou e falou, cara, isso aí é igual a terra do Jardim do Éden, eu vou ficar cabeça. Só que Deus não estava nesse negócio. Ló foi natural. Vocês estão aqui ainda? Então, queridos, às vezes quando a pressão vem, você continua crente, mas pode ser um crente natural. Não vê saídas espirituais. Vou usar aqui, vou chutar a jaca. Está desempregado, aí fala, e agora entrou o Lula. Bom, pelo menos eu vou ter picanha. Mas e agora que o país vai afundar mesmo? Ei, Deus falou para nós que 2023 é o ano da bênção. Se você é natural, você vai olhar para o Lula. Se você é espiritual, você vai olhar para Deus e vai falar, bom, com Lula, sem Lula, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, eu vou ficar com o que Deus disse. 2023 é o ano da bênção. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas o meu ano vai ser abençoado, porque eu não olho pelos olhos naturais, eu olho pelos olhos da fé, porque o justo viverá pela fé. Eu não nego o natural, mas eu creio que o espiritual está acima do natural. Então Ló foi natural na pressão. E aí eu quero te perguntar, quando a pressão vem, você tem sido um crente natural? Você tem sido um crente que não vê possibilidades de um milagre? Pelo silêncio. Ou você é um crente carnal, que é movido pelo que você pode sentir de cheiro, ouvir com os ouvidos da carne e tocar com as mãos? Quando a pressão vem, como você responde? Em fé ou em natureza? Em naturalidade? Quando um diagnóstico, quando uma palavra negativa vem, o que você faz? Para quem que você corre? Você corre para o natural ou você corre para o sobrenatural? Você vai tentar uma solução humana ou você vai tentar uma solução divina? Pergunta para o seu irmão, para onde você está correndo? E aí eu quero te perguntar, para onde você está correndo? Irmãos, Abraão tinha tanta certeza que a promessa estava sobre ele, que Abraão disse para Ló, aonde você escolher, eu vou para o outro lado.
Por quê? Porque é como se Abraão dissesse assim: eu sei que a bênção de Deus está sobre mim. Se eu for para a direita, eu vou ser abençoado. Se eu for para a esquerda, eu vou ser abençoado. Agora Ló tinha que fazer o seguinte: tio, eu não aparto o pé do Senhor, a bênção está com o Senhor. Eu saí de Ur dos Caldeus para ir para a terra da promessa. Eu não saí de Ur dos Caldeus para ir para Sodoma. Mas diz que pela pressão e por olhar de uma forma natural, Ló foi armando as suas tendas em direção a Sodoma. Ele não foi direto para Sodoma, ele ficou na beiradinha, ficou de longe, mas já estava dando uns passos para Sodoma. Agora olha que interessante, o verso 11 de Gênesis 13 diz que Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. Irmãos, pare para prestar atenção nisso. Ló continuou crescendo, mesmo não estando mais com Abraão. E à medida que ele crescia, ele ia chegando mais perto de Sodoma. E nós falamos aqui, domingo retrasado, que quando a gente cai no pecado, dificilmente a gente cai de forma direta. Todos os que caem em pecado, sutilmente vão dando pequenos passos em direção ao pecado. E quando eles caem, é porque eles já vinham dando pequenos passos. E foi isso que levou eles à destruição. É aquela questão que muitos crentes têm: ah, mas o que tem? Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas está na moda. Ah, mas só um pouquinho. Ah, mas isso aqui não pega nada. Ah, mas agora vocês vão ser radicais. Ah, mas agora não pode nada. E o que ele está fazendo? Ele está indo em direção a Sodoma. Cuidado com os passos que você dá em direção a Sodoma. Por quê? Agora vamos ler Gênesis 14, 12. Gênesis 14, 12. Diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em... Morava onde? Morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Irmãos, Gênesis 13, 12, fala que ele foi armando as suas tendas em direção a Sodoma. Gênesis 14, 12 vai dizer que Ló já estava morando em Sodoma. Eu não sei se você está conseguindo ver que ele foi dando os seus pequenos passos. Ele sabia que Sodoma era um lugar ruim, mas ele foi dando pequenos passos. E agora em Gênesis capítulo 14, ele já está morando em Sodoma. E o que acontece? Reis vêm contra Sodoma, invadem Sodoma e levam Ló cativo com as suas famílias e todos os seus bens. Entenda isso. Na hora da pressão, Ló tomou uma decisão errada, tomou uma direção errada, e isso já começou a custar para ele. Ele já estava morando onde não deveria morar, e agora os inimigos vêm, tomam posse da família dele, e tomam posse dos bens dele. Deixa eu te perguntar, para onde você está levando a sua família? Para onde você está levando a sua casa? Para onde você está levando a sua vida na hora da pressão? Gênesis 14, 16. Abraão sai com 300 homens, 318 homens, e conseguem vencer a batalha. E olha o que diz Gênesis 14, 16. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo.
Aonde Ló está agora? Ló está de volta com Abraão, família e bens. Tudo bem? Vocês estão lendo? Está acompanhando? Parece que Deus está dando mais uma chance para Ló. Irmãos, guarde isso. Deus é um Deus que sempre vai nos dar chances de consertarmos as nossas burradas. Vamos ler agora Gênesis 19:1. Gênesis 19, verso de número 1. Olha o que diz. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Aonde Ló estava sentado? Na porta de Sodoma. Quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Irmão, vamos lá. Ló está com Abraão, benção pura, estou crescendo, começa a dar pepino, pressão vem, vou sair fora do meu tio, vou fazer as minhas tendas num cantinho aqui, vou indo, estou morando em Sodoma. Os inimigos vêm, pegam Ló, levam Ló cativo, junto com família, junto com os bens. Abraão vem, pega Ló, resgata Ló, pega os bens de Ló. Com todo respeito à memória de Ló, cabeção, fica com o tio. Gênesis 19, aonde está Ló? Está de novo lá em Sodoma. Só que tem um detalhe que às vezes a gente não atenta. Diz que ele estava sentado à porta da cidade. Por que a Bíblia dá esse detalhe? Porque se assentava à porta da cidade gente que já tinha alcançado a autoridade sobre a cidade. Ló era uma espécie de juiz. Ló era alguém que já tinha alcançado um cargo de vereador. Ló já era alguém influente, sentadinho lá na porta da cidade. Em vez de ficar com o tio, volta para Sodoma. E aí agora vem 2 anjos. E aí você já sabe toda a história. Os anjos vêm para quê? Para destruir Sodoma. Só que Abraão tinha intercedido, falando: Deus, se tiver 10 justos, o Senhor salva a cidade. Qual que era a esperança de Abraão? Meu sobrinho fez a diferença na cidade. Os anjos descobrem que não há 10 justos. Mas vamos ler mais um versículo. Vamos ler agora Gênesis 19, 13. Hoje você está lendo Bíblia, hein? Olha o que os anjos estão dizendo para Ló. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Irmãos, quando você lê a Bíblia, presta atenção em detalhes. Os genros de Ló acharam que Ló estava brincando. Ou seja, Ló não tinha respeito dos genros dele.
Agora, varões galileus que estão aqui, principalmente os que têm filhas. Imagina, você como pai, vai falar com seu futuro genro, Luiz, e o cara racha o bico e fala, você está de brincadeira. Você está dando uma... Cara, vai acabar com tudo, a cidade vai ser destruída, e o cara está... Varões galileus que estão aqui, o que você faria? Só que eu estava lendo e pensando, que tipo de homem Ló era, que os genros não tinham respeito para com ele. Aí eu fiquei pensando, se nós estamos falando no contexto de pressão, será que Ló não era um homem que inspirava firmeza? Eu vou tentar não ser tão drástico. Deixa eu tentar aqui, como que eu faço? Não, eu vou ter que ser drástico, não tem jeito não. Sabe aqueles maridos, que graças a Deus aqui nessa igreja não tem, mas aqueles maridos de outras famílias que estão fora da igreja, que a própria esposa olha e fala assim, e seu pai falou? Não bota fé não, você sabe como é seu pai. Seu pai fala, mas ele não cumpre. Ah, é seu pai que estava falando? Ou pior, vamos ser mais fundo. Será que o seu pai não era alguém que não inspirava confiança? Que quando o seu pai falava alguma coisa, você já... Ixi, véio, me prometeu de novo que vai fazer um pix. Faz 20 anos que ele está prometendo que vai fazer um pix e nunca faz. Eu fiquei pensando, será que Ló não era um tipo de homem fraco na hora da pressão, a tal ponto que os genros falaram, isso que destruir nada, velho. E os caras iam casar com a filha dele. Olha que tipo de genro ele ia ter. Os caras não botavam fé na palavra de Ló. Mas vamos lá, queridos, se o que eu estou falando é verdade, e eu acredito que relendo os textos, dá a entender isso, Ló não suportou as pressões a tal ponto que a sua própria família, a sua própria casa, não dava crédito porque ele falava. E aí, mulheres, tampem os ouvidos, que essa é só para os homens. Homens casados que estão aqui. Será que eu e você somos homens, que a nossa família pode botar fé no que a gente fala? Será que você põe firmeza? Se você chegar dando uma direção para a sua família, será que os seus filhos, a sua mulher, vai acatar? Posso enfiar a faca mais fundo? Tem muitas mulheres que vão trabalhar, não porque elas gostam, mas porque elas não confiam no marido que tem. Então, na verdade, elas estão trabalhando, tipo assim, eu vou garantir o da família, porque eu não confio nisso aqui. Tem muita mulher trabalhando, porque no fundo, ela não confia no marido que tem. E eu sei que às vezes o marido chega e fala, ela não confia em mim. Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Será que você é o tipo do homem que inspira confiança? Mas vamos voltar aqui. Vamos ler agora
os versos 15 e 16. Eu estou preparando uma pregação em cima dessa vida de Ló, quando eu for falar só para homens. Aí eu vou pegar a faca, vou rasgar a buchada de cima e embaixo. Será que o seu marido é um pão de Ló? Verso 15: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló. Ei, o Lózão está recebendo a instrução, vai cair fogo do céu, Deus vai matar tudo isso aqui. Ele corre lá, fala para os genros, vamos, genro, dá a risada dele. Ele volta para casa, os anjos de manhã cedo estão apertando ele, falando, Ló, vamos sair. O Lózão não queria sair. O Ló estava pegado em Sodoma. Ô Ló, toma uma decisão para salvar a sua família. Toma uma decisão, Ló, para salvar a sua casa. Os anjos apertando, empurrando, pressionando. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou vendo nesses dias? Tem homem que só vai nos empurrão. Desculpa, homens, eu preciso matar o Ló que tem em você. E em mim também. Vou dar uma oração para as mulheres. Mulher, anota aí. Fala, Deus, envia os anjos para pôr pressão no meu marido. Para empurrar ele. Tá, a alegria durou pouco, né? Os casados estavam tão alegrinhos, eu vim, enfiei o dedo no bolo e ainda furei as bexigas todas da festa deles. Verso dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo. Ló, salva a sua casa. Ló, pega a sua mulher, pega as suas filhas, o genro não quer ir, larga esses troços aí, mas sai, porque a cidade vai ser destruída. Verso 16, como porém se demorasse, ai meu pai, tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão. Gente, que Ló é esse? Renata, os anjos estão falando, sai, e o cara está lá, acho que eu vou pegar o baralho, mas, e o videogame, e minha chuteira, e a bola, e a pipa, e meu violão, e a bermuda da Nike, e o cachorro, o gato, o passarinho, a tartaruga, né? Aí os anjos pegam, tem que pegar o Lózão pela mão, fala, velho, vamos saindo. Eu estou sentindo que tem anjo aqui nessa noite para dar um puxão nos homens. Mulher, se você vê seu marido dando uma esticada assim, é o anjo de Deus que está pegando ele pela mão e está dando uma puxada, porque o cara está lá hesitando. Será que eu vou? Acho que eu não vou não. Vamos perecer todo mundo. Não, vamos, não vamos. Mas vamos levar as mudanças, velho, sai daí, vai ser destruído. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas. Agora, olha esse detalhe. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. Sabe o que eu anotei aqui? Que Deus nos ama tanto, que às vezes a pressão que Ele põe em nós é uma expressão do amor dEle. Deus está vendo, velho, vai dar ruim isso aí. Aí Ele ama tanto que Ele põe pressão.
manda anjo, manda pastor, manda o chefe, para pôr pressão, para movimentar, para colocar o Ló em movimento. Deus ama eu e você tanto, que Deus vai pôr pressão para nos colocar em movimento. Cara, quando eu li isso, eu falei, Jesus, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Meu Deus! Homens que estão aqui, nós vamos ter que pôr na ficha de libertação, libertar do espírito de Ló. Eu descobri que o espírito que nos prende, às vezes, é o espírito do Ló, que deixa a gente hesitando, vai, não vai? Mulherada, tampa os ouvidos, isso é coisa que eu estou falando para os homens. Marada, nós temos um Ló dentro de nós. Parece que na hora que a pressão aumenta, a gente tem esse negócio de ficar hesitando. Não, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas Deus está falando, vai, sai, toma uma posição, toma autoridade. E o lozão que há em nós nos faz hesitar. Mas Deus, no seu grande amor, manda os anjos, pega na mão e arranca. Deus está arrancando. Tem gente aí que está assim, ó. Irmãos, às vezes, Deus tem que intervir com força para salvar. E se for para salvar, Deus não vai ter problema nenhum de pegar você e eu pelo cabelo e arrancar. Dá um glória aí. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te ama tanto, que Deus vai pôr pressão em você. Vamos ler agora os versos 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então o anjo tirou eles, falou assim, sai correndo, pica o pé, não olha para trás, não para que você não pereça. Verso 18. Respondeu-lhes Ló, assim não, senhor meu. O anjo está falando, velho, sai correndo. Não, senhor, eu quero ir andando. Gente, está caindo tanta ficha aqui para mim. Cara, não tem como a gente ser homem e não se identificar com esse Ló. Deus está empurrando e o cara ainda está assim não. Que assim não? Verso 19. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste. Salva minha vida, não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Presta atenção agora. Disse-lhe 21, disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Vamos lá. O anjo fala, sai correndo, pica a mula.
que você precisa se salvar. Não, Senhor, assim não. Eu não tenho achado misericórdia. Ó, tem uma cidadezinha pequena, porque eu não vou conseguir correr para o monte. Mas tem uma cidadezinha pequena, deixa a gente ir para lá, que aí a gente vai ser salvo. Mas olha o que o anjo diz. Vai então, porque eu não posso fazer nada enquanto você não estiver a salvo. Irmão, isso quer dizer que se Ló falasse, eu vou para o monte, enquanto Ló não chegasse no monte, a cidade não podia ser destruída. O que Deus mostrou para mim, eu quero mostrar para você. Que quando a gente é natural, mesmo Deus falando, a gente fica dando desculpa. Deus está falando, corre. E o cara fala, mas não vou conseguir. Eu vou morrer. Ó céus, ó vida, isso não vai dar certo, Lipe. Deus está falando, vai ser o ano da bênção. Mas como benção? Agora, ministro da Fazenda, Haddad. Meu Deus. Diretor do BNDES, Aloísio Mercadante. E eu não vou nem falar do ministro da Justiça. E é só no Brasil que acontece, vão liberar um cara que foi condenado a 390 anos de prisão para passar o Natal em casa. Que roubou e roubou. Quando a gente é natural, Deus está falando, mas a gente não consegue ter fé. Aí, sabe o que Deus faz? Tá bom, vai lá, vai do jeito que você quer, mas vai, faz alguma coisa. Fica para o meio do caminho, mas vai, se mexe. Aí o anjo chega e fala assim, cara, eu não posso fazer nada enquanto você não estiver seguro. O que Ló tinha que fazer? Então, peraí, enquanto eu não estiver seguro, você não pode fazer nada? Mulher, filhas, vamos correr e vamos achar Abrão. Porque lá está a bênção. Eu vou para cidadezinha nenhuma. Eu vou correr e vou para o encontro do meu tio, da onde eu nunca devia ter saído. Mas quando a gente é natural, irmãos, é difícil ouvir, é difícil ver Deus. É difícil obedecer a Deus. Por isso, eu e você não podemos aceitar sermos crentes naturais. E eu dar uma péssima notícia para você. O cristianismo atual é mestre em gerar crentes naturais. Gente que 2 mais 2 é igual a 4. Que câncer é igual à morte. Que sentenças de médicos são maiores do que a palavra de Deus. Que Deus só fez coisa no passado, hoje Deus não faz mais nada, e Ele está lá no céu cuidando dos anjos, dos jardins celestiais, e você que se vire aqui. A maioria do cristianismo atual é isso. Aí primeira igreja losiana, apostólica losiana, cheio de Ló lá dentro. Deus está falando, e Ele está com respostas naturais. Mesmo Deus falando, cara, para onde eu não posso fazer nada sem você estar em segurança. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, deixa de ser natural. Não, fala com vontade. Fala para ele, deixa de ser natural. Fala para ele assim, o que Deus está falando com você?
Você já viu aqueles crentes que Deus está falando e eles ficam tentando ajudar Deus? Eu vi Ló aqui. Vai para lá. Não, Deus, desse jeito é melhor. Vai para o monte. Não, se eu ficar aqui na cidadezinha já está bom. É pequena, eu me viro, eu vou montar uma barraquinha, vou vender uns brincos. Mas vamos lá que a hora voa. Verso 26. Olha mais uma desgraceira. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Irmãos, Ló estava com Abraão, veio pressão. Em vez de permanecer com Abraão, começou a armar suas tendas em direção a Sodoma. Ló foi morar em Sodoma. Veio os reis, levaram ele cativo, levaram os bens. Eu só consigo ver Deus falando, velho, conserta o seu caminho. Daqui a pouco a gente vê Ló morando em Sodoma de novo. Vem os anjos, sai fora, vai ter destruição. O cara está hesitando, os anjos pegam, pressiona. O anjo chega e fala, sobe para o monte. Não, fica aqui na cidadezinha pequenininha, está hesitando. Agora vem uma perda, o cara perde a mulher. Por quê? Porque a mulher olhou para trás. Esse olhar para trás fala do coração da mulher de Ló, presa lá em Sodoma, presa na bolsa da Gucci, do colarzinho da Armani, presa nas amigas, no chá da tarde, presa na churrascaria, presa nos prazeres do mundo. Mas será que Ló, um dia, não viu que a mulher estava se apegando ao mundo? Será que Ló não tinha que ter chegado e falado assim, ô Lozeira, você não acha que você tá gostando muito aqui de Sodoma? Quando você assiste a novela Gênesis, mostra a mulher de Ló, uma mulher jezabélica, e Ló, um omissão. Mostra uma mulher gananciosa, uma mulher com o coração apegado às coisas da terra, e um homem que ficava cedendo, até perder a mulher. Eu vou marcar uma interrogação aqui, que isso aqui, essa interrogação é algo que eu só vou falar quando tiver só os homens. Já tem mulher falando, não acredito. Já tem mulher falando para o marido, quando que vai ser o próximo café dos homens? Porque quando o cara ouvir, aí, ou ele falou, porque o que eu ia falar aqui é muito forte. Mas deixa eu voltar aqui. Ló, o que parece, que Ló não botou nem a mulher para temer a Deus. E aí agora ele perde a mulher. Perdeu os bens, porque ele saiu de Sodoma e Gomorra só com a roupa do corpo. Agora ele perde a mulher. Vocês aguentam mais uns minutinhos? Vamos ler agora o verso 30 de Gênesis 19. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Agora parece que ele tomou vergonha e foi para o monte, né?
ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Cara, se ele está com medo da cidade, a pergunta que eu estou me fazendo, e só talvez na eternidade nós vamos ter essa resposta: por que que Ló não foi ao encontro de Abraão? Por que que Ló, mesmo perdendo tudo, insistiu em ficar nessa situação? Estava com medo de Zoar. Por que que ele não falou para as filhas: ó, já perdemos tudo, já perdi a esposa, só é nós 3, vamos atrás do meu tio. Vamos lá, vamos fazer igual o filho pródigo, vamos voltar, porque eu sei que lá nós vamos encontrar algo. Mas não, pega as suas 2 filhas e vai para uma caverna. Verso 31. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demo-lhes a beber vinho, também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. Gente, eu olho a vida de Ló, e eu tenho lido esses dias, e eu só estou vendo Ló descendo ladeira abaixo. Tudo porque não suportava pressão. Tudo porque na hora da pressão, ele respondia da forma errada. É sério isso. Sabe, essa semana lendo a história de Ló, o meu coração se encheu de temor. E a pergunta que vem no meu coração é: diante das pressões, eu tenho sido natural ou eu tenho sido alguém espiritual? Será que eu tenho sido um marido que a minha esposa pode olhar e falar: o meu marido é uma coluna, ele toma decisões, e eu sei que quando ele toma decisões, são decisões em Deus? Ou a minha esposa olha e me vê um naturalzão, um carnalzão, que tudo responde no natural, que de repente ela olha e fala: ele não aguenta pressão, e aí a minha vida pode entrar numa ladeira abaixo. E Ló foi descendo a ladeira, foi perdendo tudo, foi perdendo a esposa, e agora perdeu a dignidade, porque ele acaba sendo violentado pelas próprias filhas. E as filhas engravidam dele. Por que que essas meninas fizeram isso? Porque elas aprenderam em Sodoma, que lá em Sodoma se fazia isso. Porque elas dizem assim: não há homem na terra. É lógico que tem. Se elas tivessem um pingo de temor de Deus, elas diriam assim: pai, vamos ao encontro do seu tio, vamos em direção aos nossos parentes, porque nós chegamos na hora de casar, e a gente precisa dar descendência para o Senhor, e lá no meio da nossa parentela tem homens. Por que que elas tomaram a decisão de se deitar com os pais? Porque elas aprenderam isso lá em Sodoma. Isso para mim mostra que Ló não conseguiu transmitir a sua fé.
para suas filhas. Tem homem aqui ainda? Deixa eu acabar de espancar você. Pelo menos, a gente não precisa ser congressista, a gente não precisa ganhar o mundo todo, mas pelo menos nós precisamos transmitir a nossa fé para os nossos filhos. Aquelas meninas não tinham um pingo de temor, se deitaram com o seu próprio pai, e dessa relação surgiu 2 inimigos do povo de Deus: os moabitas e os amonitas. Não eram pessoas abençoadas. Deus não abençoou. Foram povos amaldiçoados, porque se tornaram inimigos de Deus. O verso 37 diz: a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E se eu li a minha Bíblia correta, aqui acaba a história de Ló. Não fala como morreu. Provavelmente morreu naquela caverna. Acabou. A história de Ló acaba só dizendo que as filhas se deitaram com ele e geraram 2 linhagens de inimigos do povo de Deus. E assim acaba a história. Essas semanas, eu vou citar uma situação. Eu não sei quantos de vocês viram o vídeo do pastor Márcio Valadão, lá da Lagoinha, falando que passou o cajado, acabou, não vai tocar mais a Lagoinha. E eu fiquei assistindo aquele vídeo com essa pregação na mente. Existem 2 tipos de história, queridos, na face da terra. Uma história é dessa de gente que deixa um legado em Deus, deixa um exemplo. O pastor Márcio Valadão, um exemplo de fé, um exemplo de homem de Deus a ser seguido, um exemplo de os filhos no altar. Você pode não gostar, nós não estamos falando do que a gente pode ver. Um homem com 50 e poucos anos de ministério, podendo chegar diante de uma igreja gigantesca e com lágrimas nos olhos, e você vê todo mundo chorando e sentindo assim, cara, hoje nós estamos diante de uma coluna de fé, de referência. Ou a vida pode ser, a nossa vida acabar igual a história de Ló. Acabou, apagou, e daqui a pouco ninguém lembra mais. Um homem que tinha tudo para viver uma história poderosa como Abraão, mas termina a sua história sem saber o fim. Simplesmente para de se narrar a história de Ló e acabou. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como vai acabar a sua história? Como vai acabar a minha história? A gente não se preocupa muito, mas eu acho que a gente deveria se preocupar. Porque tudo que a gente pode deixar para outra geração é um legado.
de gente de Deus. Nós fomos chamados, irmãos, para no final da vida ser como uma coluna. Mesmo depois de morrer, alguém está olhando para a gente, falando assim: cara, eu conheci, eu andei, fulano era de Deus. Não é que era perfeito, não, ele tinha os seus erros, ele tinha suas limitações, mas tinha algo de Deus e ficou. Foi embora e ficou. Eu falei aqui de um irmão chinês que morreu em setembro com 107 anos. Aos 105 anos estava pregando num púlpito ainda. E quando Deus quer falar, Deus usa até as pedras. Porque hoje à tarde eu pequei, irmãos. Eu estava assistindo Argentina e França. Tenho que confessar esse pecado. Eu estava lá assistindo. E quando acaba, o Galvão Bueno entrega o cajado. E eu falei para a Neide: não sei se é crente, não sei se não é, não sei se crê em Deus, ou não, mas algo é irrevogável: o cara deixou um legado. As pessoas homenageando e o cara com lágrima nos olhos. Eu olhei e falei assim: esse pode dizer que combateu o bom combate. Do chamado, do propósito que ele tinha. Uma referência. Quantas pessoas, de repente, que são narradores, não têm ele como uma referência? Quantas pessoas, irmãos, estão entregando a sua carreira nesses dias, mas sendo uma referência. De repente os netos olhando, os filhos olhando, falando: cara, meu pai é um exemplo, a minha mãe é um exemplo. Mas todas essas pessoas que são exemplo, são pessoas que aguentaram pressão, suportaram pressão, e na hora da pressão tomaram as decisões corretas, tomaram as decisões acertadas, tomaram as decisões, e agora eu estou falando para crente, tomaram as decisões em Deus. Ei, irmãos, homens, sacerdotes que estão aqui, você não tem o direito de ser carnal e natural, porque você vai levar sua família para o buraco. Mas eu e você temos um chamado, sermos espirituais e conduzirmos a nossa casa para a vida. Se você tem filho, eu e você temos uma responsabilidade, sermos uma coluna de fé para os nossos filhos. De alguém que ouvia Deus, de alguém que os filhos olham e falam assim: cara, quando meu pai ora, as coisas acontecem. Eu vou dar minha listinha de oração para o meu pai, porque eu sei que quando meu pai ora, a coisa acontece. O meu pai... Eu preciso terminar, já é 9:06. Mas já que eu estou apertando, deixa eu terminar de apertar. Seus filhos te veem orando. Quantas vezes os seus filhos te viram de joelho dobrado? Quantas vezes os seus filhos olharem e falarem: ixi, o pai está falando com Deus. Você tem duas opções: passar pela terra, final não marcou ninguém, deixou um exemplo do que não tem que seguir. Com todo respeito à palavra de Deus, não quero pecar contra a palavra de Deus, mas quando eu li e reli a história de Ló, eu olhei e falei: cara, Ló foi um exemplo de um monte de coisa que não se deve fazer. Se eu vou ler a história de Abraão, pai da fé, o pai daqueles que confiam. Teve erros? Teve, mas na hora da pressão o cara respondia em fé. Deu as suas tropeçadas? Deu, mas termina farto de dias, sendo enterrado em um lugar.
aonde Ló foi enterrado. Você vai em Israel, vão falar para você, ali é o túmulo de Abraão. Pelo menos, talvez, vamos perguntar para o Léo, que já foi mais vezes, o apóstolo Léo já esteve lá mais vezes, mas que eu saiba, eu nunca vi ninguém falando, ali é o túmulo de Ló. Será que morreu lá dentro da caverna? As pedras caiu em cima, ninguém sabe para onde foi, nem de onde veio. De Abraão, ali tem um túmulo de um cara de fé. O que você vai fazer com a pressão? Homens que estão aqui, o que eu e você vamos fazer com a pressão? Na hora da pressão, Ló perdeu o propósito. Ló se esqueceu da promessa. Ló se esqueceu do tio. As pressões foram vindo e Ló não teve coragem de reconhecer. Eu preciso voltar aonde eu caí. E recomeçar a minha vida. Pior do que cair é não ter a humildade para reconhecer que caiu. Ai, ai. Vamos tomar a ceia? Homens, perdão pelo espancamento, mas faz parte. Nós precisamos terminar como Abraão e não como Ló. Jovens que estão aqui, que ainda vão se casar, pegou aí um treinamento para você já começar correto. Homens que estão aqui, ainda dá tempo de consertar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Podem distribuir. Essa semana a Neide falou para mim que ela tinha tido uma visão. Ela via eu colocando a nossa família numa fenda de rocha. E ela falou, eu não estava entendendo muito. E ela falou, eu vou orar. Obrigado. E agora ela me mandou o bilhetinho aqui falando, me lembrei da visão que tive com você colocando a nossa família na fenda da rocha. Deus está pondo pressão, Márcio, nos homens dessa casa. Obrigado, Celinho, pelo amém. Vou repetir, porque eu sei que os homens estão tão petrificados. Deus está pondo pressão nos homens dessa casa. Para a gente ser homem, que conduz a nossa família para a vida, que coloca a nossa casa na fenda da rocha. Aleluia. Obrigado, Hermes. Pelo menos eu, você e o Celinho estamos falando para Deus, pode pressionar, Deus. Os outros estão meio com medo. Queridos, Jesus suportou a pressão e se tornou uma coluna de salvação. E quando eu olho para o pão e olho para o cálice, eu olho um exemplo a ser seguido. Que nessa noite, quando você olhar para o pão e o cálice, você veja um exemplo a ser seguido. Você não é chamado a seguir o exemplo do Márcio, do Luiz, o exemplo do Ronaldo, o exemplo do Alex Naldo, de qualquer um aqui. O nosso maior chamado é
seguir o exemplo de Jesus.